Salve família bianconeira! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal Vida Bianconeira. O dia a dia da nossa Juventus, nossa Juve, nossa Vecchia Senhora, sem cortes, sem edições, como a vida é. Galera, hoje a gente vai falar aqui de um tema, eu tava esperando o anúncio do Thiago Motta hoje, mas pelo jeito ele vai acontecer só depois do final do campeonato, então deve ser provavelmente segunda-feira. Ia falar um pouquinho sobre o Thiago Motta, mas então vamos falar um pouquinho sobre o nosso novo diretor técnico, desde a temporada passada, né? Que tá terminando agora essa temporada. Cristiano Giuntoli. Vamos falar um pouquinho desse cara que chegou na Juventus e até agora não fez nada, por quê? Ele trabalhou meio que escanteado essa temporada, né? Ele chegou, né, pra gente ter uma retrospectiva de como que aconteceu a história do Giuntoli na Juve. A Juve já tinha interesse de ficar com o Giuntoli como diretor técnico. A gente não tem um diretor técnico competente desde a saída do Marotta, né? Eu era muito fã do Marotta, ainda sou, né? Apesar dele estar na Inter, rival. Mas a Juve não tem um diretor decente desde então, né? A gente passou pelo Paraty, que é muito ruim, era muito ruim, sendo um diretor geral. E aí a gente tá atualmente tava com uns diretor bem técnico assim, só pra controlar balanço e tudo mais. E aí agora a Juve fechou com o Giuntoli. E o Giuntoli chegou, cara, o Andrea De Laurentiis, ele trabalhava no Napoli, né? Fez um grandíssimo trabalho no Napoli. O Napoli foi campeão italiano graças ao trabalho do Giuntoli, principalmente pegando caras desconhecidos e fazendo com que esses caras... filho, não mexe aí não. Não mexe aí não. Isso aqui é vida bianconeira, galera. Dia a dia. Principalmente fazendo com que caras desconhecidos que ele ia peneirando em times crescessem e esses caras bombassem, né? Esses caras jogassem muito. E esse foi o trabalho do Giuntoli no Napoli. Eles foram campeões italianos dessa forma, né? Junto com o Luciano Spalletti. E esse é o que a Juventus pretende, né, para o futuro, porque a única coisa que essa diretoria atual fez de bom foi o projeto Next Gen, né, que é a próxima geração, o Under 21 da Juventus, que joga na Série C, que deu muito certo. A Juventus tem muitos talentos bons vindo de lá, o Fagioli, o Yildiz, muita gurizada boa veio de lá, e o Hülsen, o Willian Jr., vai me fugir agora outros caras da cabeça. Mas enfim, a Juventus tem muita gurizada boa. E a ideia de trazer o Giuntoli é justamente trabalhar essa base, esse sub-21, né? Pra levar a gurizada pro time principal e eles evoluírem. E a Juventus fazer como sempre fez, né? Trabalhar os caras, valorizar os caras e depois vender os caras a um preço alto. E sempre trabalhando nisso com os custos comedidos, né? A diretoria passada tentou fazer um all-in contratando o Cristiano Ronaldo, deu muito ruim e a gente se lascou, né? Então o que a gente tem aí com a chegada do Giuntoli? Voltar ao que a Juventus sempre fez, né? Em termos de controle de custos, ter os custos controlados e a Juventus poder trabalhar nesse sentido, né? Não alucinando, que nem aconteceu com o Cristiano Ronaldo, deu um salário gigantesco para o Cristiano Ronaldo, muito fora do teto, que normalmente eram 7 milhões, deu para o Cristiano Ronaldo um salário de 32 milhões, e aí o Cristiano Ronaldo simplesmente não conseguiu dar um time para o Cristiano Ronaldo vencer a Champions, né? Não tinha dinheiro para contratar ninguém, e se lascou. Enfim, já me alonguei demais aqui na chegada do Giuntoli. O Giuntoli ficou nessa temporada meio escanteado, porque ainda tinha o Allegri lá, que não era um cara que ele queria, né? Ele não queria o Allegri. E ele chegou depois do mercado praticamente estar finalizado, porque o Andrea De Laurentiis, o presidente do Napoli, que é um cara muito zoado, né? Vou usar essa palavra aqui, porque eu não sei se pode usar as palavras piores no YouTube. Mas ele é um cara muito zoado. Ele pegou e segurou o Giuntoli até o tempo de finalizar o mercado. Então o que o Giuntoli fez? Ele chegou na Juventus com o mercado já finalizado. Ele não pôde trabalhar o mercado mais importante, que é o mercado entre temporadas. O Giuntoli chegou
não tinha como tirar o Alegre e contratar um técnico, já jogar ele na barca andando, né? Na pré-temporada e tudo mais. Deixou o Alegre, falou, vou deixar o Alegre trabalhar. Só que ele e o Alegre não se batiam desde o começo, entendeu? Então o que ele fez? Ele ficou na sombra, né? E nas entrevistas ele falava que ele estava fechado com o Alegre, que o Alegre era um baita treinador, enfim, tudo de fachada. Chegou, a Juventus fez uma ótima temporada até janeiro. Aí qual que foi o BO? Em janeiro, a Juventus já começou a flertar com o Thiago Motta, né? O Giuntoli começou a flertar com o Thiago Motta porque o Alegre não seria o cara para tocar o próximo projeto com o Giuntoli. E isso, pelo jeito, não foi de bom grado pro Alegre, né? E aí os alegrianos vêm falar assim, que sacanagem, como que fizeram isso com o Alegre? Os caras têm memória curta, porque quando o Pirlo era treinador da Juve, a mesma coisa aconteceu com o Pirlo. O André Agnelli, que era o nosso presidente, fez reuniões com o Alegre enquanto o Pirlo era treinador. Então a mesma coisa acontece, faz parte da dinâmica do futebol, entendeu? Então, aconteceu isso e aí houve um mal-estar entre a diretoria e o Alegre, né? E aí isso fez com que a Juventus, perdendo a gurizada, né, os jogadores, perdendo a esperança de título, que eles estavam colado com a Inter, né, 3 pontos ali e tal, perdendo a esperança de título, os caras simplesmente abandonaram, velho. Os caras simplesmente caíram, velho. A temporada foi lá pra baixo, né? O Alegre não conseguiu segurar, até porque taticamente a Juventus é um lixo, né? Há 3 anos, né? O Alegre não conseguiu implantar bosta nenhuma, melhorar bosta nenhuma. E aí a Juventus caiu, porque tava indo só na força da vontade dos caras, tava indo só no coração, tava indo só no amor dos caras pela camisa, na raça. E aí a Juventus não se sustentou. Enfim, a Juventus jogou antecipadamente, né, com o Thiago Motta. E assim a Juventus conseguiu, a gente vai falar mais do Thiago Motta nos próximos capítulos, né, assim, quando ele fechar tem que ser oficial, né, falam que tá 99,8%, mas só quando assinar, né, o contrato que a gente pode falar melhor sobre o Thiago Motta como treinador da Juventus. Enfim, ele ficou esse ano nas sombras, né, aí aconteceu toda aquela coisa ridícula que foi na final da Copa Itália, que a gente foi campeão depois de 3 anos sem ganhar nada, a gente foi campeão na raça mesmo, fizemos uma grande campanha na Copa Itália, né, jogando do jeito ridículo do Alegre, né, até que fizemos bons jogos na Copa Itália, eu vou ser sincero, a gurizada teve jogos que a Juventus fez goleadas e tudo mais, mas e na final jogou muito, sufocou o time do Gasperini, né, que foi campeão da Europa League, né, a Atalanta. E aí o Alegre fez toda aquela cena, aquela coisa ridícula lá na hora da comemoração, né, tudo bem, na expulsão tudo bem que ele tava puto com o juiz e alucinou lá, enfim, tirou o casaco dele, coisa que ele sempre faz, é muito engraçado, virou um meme mundialmente conhecido. E aí ele pegou e depois na hora da premiação fez aquele gesto pro Giuntoli, tipo, sai daqui, eu não quero, vocês não fazem parte da comemoração, é só eu e os jogadores, enfim, fez toda aquela cena ridícula que levou a Juventus a demitir. A Juventus já ia demiti-lo de qualquer forma no final da temporada, ia esperar até o final da temporada, mas a Juventus resolveu demiti-lo naquele momento, né, um dia depois, 2 dias depois, não sei, que o pessoal chama na Itália de Giorno da Liberazione. Demitir ele por conta de comportamento, cara. Então não sei se a Juventus vai buscar uma justa causa com ele. Enfim, não interessa, é vida nova, a gente segue num novo projeto agora. E quais serão os desafios do Giuntoli nessa nova gestão agora que ele vai ter? A primeira coisa é voltar com a União, porque houve esse racha, né, que já não existia conexão entre campo e diretoria. Isso aí não existia, o Alegre estava fechado lá com os jogadores e não havia comunicação com a diretoria, estava tudo bagunçado. Essa coesão não existe desde a época do Marotta, não existe na Juventus. A Juventus é uma bagunça desde a época do Marotta. E a gente espera que o Giuntoli consiga fazer essa conexão, né? E como que ele vai fazer essa conexão? Ele já está fazendo os primeiros passos dele.
né? Ele já contratou o Pompilho, que é o chefe scouting do Napoli, que era parceiraço dele lá, que fazia todo o trabalho de scouting do Napoli, comandava todo o trabalho de scouting, que era um grande trabalho. Ele contratou já o Stefanelli do Pisa, né, que é o diretor esportivo do Pisa e também foi scout do Genoa. O Genoa é um dos times da Itália que fazem o melhor scouting da Itália. Então, isso aí tudo focado no projeto Next Gen pra galera subir gurizada, buscar gurizada com potencial, trabalhar eles na Next Gen, né, Série C, e subir pro time principal. E estão falando que Chiellini está para fechar com a Juve. Chiellini é formado em economia, tem até mestrado em economia, para fechar ele para ser o colante, né, para ser tipo a cola entre time, né, e entre o time e a diretoria. Eu não gosto muito dessa ideia do Chiellini fazendo esse papel, apesar do Chiellini sempre ter tido um bom relacionamento. Eu gostaria mais de um cara como o Barzagli. O Barzagli era o cara da Juventus naquela época que ele jogava para fazer ligação. Ele conversava com latinos, com italianos, com caras de outros países. Ele fazia toda essa cola, essa conexão. O Chiellini já era mais... Ele era um senador da Juve, mas ele era um cara que... Pô, tinha ali as divisões dele, ele e o Buffon, tal, italianos, não italianos, tal. O Barzagli que fazia melhor esse papel. Enfim, vamos ver se vão realmente contratar o Chiellini para esse cargo. Ele num cargo técnico que foque na economia, balanço, essas coisas, gostaria de ver ele, sim, porque ele tem formação na área, é juventino, é um cara que ama a camisa, enfim. Mas para esse cargo de colante, não sei, tem minhas dúvidas. Outra coisa que ele vai ter que fazer, essa diretoria vai ter que mudar a defesa da Juve. A Juve andou abandonada, cara, abandonada. Os caras metendo pau na Juve, a torta e roda, a Juve não se defende, né? Quem defende a Juventus eram nós, torcedores, né? E a diretoria nem aí pra nada, cara. Tipo... só pra você ter uma ideia, a Juventus não foi chamada, nenhum lance pra Juventus foi chamado pro VAR na última temporada, a favor da Juventus. A gente sabe que o futebol é uma parada política, é coisa que me dá nojo, mas que é a realidade. E a Juventus não trabalha mais nos bastidores da política na Itália. A Juventus ficou muito fraca disso depois da saída do Marotta. E a Juventus precisa voltar a fazer isso, porque os caras massacram a Juventus. E não é querer de vitimismo não, porque é a realidade mesmo. Né, os caras são todos contra a Juventus, e se a gente é contra todo mundo, a gente precisa ser forte politicamente. Isso aí não dá pra esconder. Então a gente tem que voltar a defender a Juve nos locais que a gente não deveria ser, né, que é na política, por exemplo. Trabalhar com pouco dinheiro, né, a Juventus está quebrada. Desde a saída do Marotta, a Juventus não consegue segurar as contas. A Juventus começou a tentar dar um all-in para ganhar a Champions, lascou todas as contas por causa do Cristiano Ronaldo. Foi muito massa ter o Cristiano Ronaldo, cara. Foi muito massa ter ele nesses anos da Juventus. Mas financeiramente, em termos de projeto, foi um desastre. Foi uma merda. Foi a pior coisa que a Juventus fez na história. Entendeu? Então, trabalhar com pouco dinheiro, né? Tentar vender alguns jogadores para juntar uma grana, para trazer alguém que o Thiago Motta queira, que seja adaptar ao projeto dele. Segurar a gurizada que tá crescendo, por exemplo, o Yildiz, o Vlahovic, tentar um acordo pro Vlahovic diminuir o salário dele em vários anos que ele quer ficar. Enfim, trabalhar com pouco dinheiro. Vai ser desafiador, mas acho que ele consegue. O Junto ele sempre trabalhou muito bem, é um ótimo diretor. Outra coisa, vai ter que mandar muita gente embora. Os alegrianos todos não renovar. Alexandro, tchau, nunca mais. Some! Lixo! O Rabiot nem oferece pra renovar com essa bosta. Jogador de confiança do Alegre também. Acabar com qualquer resquício de jogadores que eram fiéis ao Alegre, né? Danilo é um cara fiel ao Alegre, é capitão da Juventus. Tem que ver como é que vai ser a situação do Danilo a partir de agora. Outros caras que eram fiéis, Decílio, essa porcaria também. Enfim, manda embora. Faz uma limpa, traz gente nova que queira fazer um novo estilo de jogo, né? O estilo de jogo do Thiago Motta, que é um estilo completamente diferente, né? E continuar com o trabalho da Next Gen, que foi a única coisa que da diretoria atual que prestou,
né? Que é botar a gurizada, trabalhar essa gurizada para crescer. E a gente tá colhendo já os frutos, né? A gente tem muita gurizada boa, que nem eu falei, o Fagioli, o Yildiz. A gente tem o William Jr., que foi pouquíssimo utilizado pelo Alegre, escanteado pelo Alegre, é um cara, é um guri bom. A gente tem o Yuisen, que eu acho que não vai ser utilizado, deve ser usado como moeda de troca. O Sule também acho que vai ser utilizado como moeda de troca para conseguir uns caras mais preparados pro Mota também, porque não adianta botar o cara só com o gurizado, que a pressão na Juve é grande, né? Enfim, o vídeo está se estendendo demais já, então vamos pro finalizar, pros finalmente. Já gostei da primeira decisão do Giuntoli de acabar na próxima temporada, pré-temporada, a gente sabe que é apertado o calendário. Os caras de botar aquela turnê nos Estados Unidos, cara. Que lá o calendário fica apertado, os caras têm que viajar pra caramba, é longe, os caras não conseguem fazer preparação física. Acabaram com isso, graças a Deus. Os caras vão pra Alemanha, já tá definido, na sede da Adidas, onde tem um lugar de preparação adequado, física. A gente sempre chega no começo da temporada tudo estourado, os jogadores tudo fodidos. Tá certo que o preparador físico do Alegre, que a gente se livrou, graças a Deus, era um lixo. E a gente tá com vai ter um novo preparador físico, que é muito bom, o do Thiago Mota. Enfim, adorei essa decisão. E, para finalizar, meu agradecimento a Francesco Calvo. Francesco Calvo, um dirigente interno da Juventus, que segurou a bronca quando o Alegre estava querendo botar o Massara, né, que era um diretor que seria fiel a ele e faria com que o Alegre conseguisse escalar os poderes que ele queria na Juventus, né? E se a Juventus tivesse o Massara em vez do Giuntoli, hoje a gente estaria vivendo uma situação que talvez o Alegre com um contrato prolongado, com mais anos vendo esse futebol horrível e sem perspectiva de futuro. Graças ao Calvo, a gente tem essa possibilidade de respirar novos ares de Juventus e de ter um projeto técnico com todo mundo integrado, todo mundo unido, sem separação. E eu acredito que a Juventus vai voltar a ser gigante, vai voltar a crescer. E nós vamos... eu sei que você tá peidando. Que a Juve vai voltar a crescer. A Juve vai voltar a incomodar. E vai ser todo mundo contra a Juve, como sempre foi. Bom, é isso, gurizada, pelo vídeo de hoje. Obrigado aí. Se você gostou, dá um like. Se você quer saber tudo sobre o dia a dia da Juventus, se inscreve no canal, que a gente vai estar aqui diariamente para conversar sobre tudo que está acontecendo na Juve. Beleza? Vencendo é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve.